Pela primeira vez desde abril deste ano, mísseis iranianos cruzaram a fronteira israelense. Teherã buscava uma retaliação pelo assassinato do líder do Hezbollah. Vamos acompanhar. Era por volta das 7h30 da noite em Tel Aviv, quando as primeiras sirenes começaram a tocar na cidade. Foram cerca de 200 mísseis lançados pelo Irã em direção ao território israelense, segundo o Pentágono. Os moradores da cidade se esconderam em bunkers e abrigos antimísseis. Além de Tel Aviv, equipes da CNN visualizaram dezenas de projéteis sobrevoando Jerusalém e Haifa. Os alvos seriam 3 bases aéreas e uma base de inteligência localizada ao norte do território israelense. As forças de defesa de Israel prometeram uma resposta significativa ao Irã. Tel Aviv reforçou que o bombardeio de hoje terá consequências e que já existem planos para uma retaliação. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. Os Estados Unidos condenaram o ataque iraniano. O porta-voz do Pentágono, o Major-General Pat Ryder, afirmou que o objetivo era de unicamente causar destruição. Ainda segundo ele, a ação de hoje foi 2 vezes maior do que a vista em abril deste ano. O presidente americano Joe Biden demonstrou apoio a Israel e disse que o ataque iraniano foi derrotado. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. Also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Em Teherã, capital do Irã, milhares de pessoas se reuniram nas ruas com bandeiras libanesas, além de carregarem imagens do líder recém-assassinado do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O presidente do Irã disse que o ataque mostrou apenas uma parte do poder militar do país. A ação, segundo ele, ocorreu em defesa dos interesses dos cidadãos iranianos. O Ayatollah Ali Khamenei reforçou que os golpes contra Israel se tornariam mais fortes com o andamento do conflito. A missão iraniana na ONU também afirmou que a resposta de Teherã foi devidamente executada. Professor Leonardo, foram 5 meses aí entre abril e hoje, uma diferença brutal, né, na estratégia do regime iraniano. Qual que foi o cálculo político do Irã nesse ataque de hoje? Na verdade, Caio, o cálculo foi a partir das iniciativas de Israel contra o Hezbollah, principalmente. Como nós estamos acompanhando já, Israel, nessas 2 últimas semanas, ocorreram aqueles ataques, aquela destruição dos pagers, né, dos walkie-talkies lá no Líbano, nos componentes do Hezbollah. E na semana passada, na sexta-feira, tivemos o ataque aéreo que levou à morte do Hassan Nasrallah. É importante nós lembrarmos que Nasrallah está no poder lá do Hezbollah há 32 anos, né? Ou seja, ali não tem nada de democracia e ele controlava aí com mão de ferro o Hezbollah há 32 anos. Então isso aconteceu na sexta-feira, nesse mesmo bunker que o Nasrallah estava, também estava um general da Guarda Revolucionária Iraniana e esse conjunto, né, de sexta-feira até agora, o Irã, com certeza, ficou numa situação bastante complicada. Na minha avaliação, o regime teve 2 lados. Aqueles que estavam tentando moderar e não realizar um ataque contra Israel, mas a ala mais radical do Irã acabou pressionando o Ayatollah Ali Khamenei, também o presidente Pezeshkian, para que alguma resposta acontecesse. E essa resposta veio hoje, mas é importante nós avaliarmos que a resposta iraniana, o ataque iraniano contra Israel, foi sobre bases militares e o centro de inteligência,
ou seja, não foi sobre grandes áreas de população ou outras áreas, levando à morte de vários cidadãos israelenses. Esse eu acho que é um ponto importante, tipo assim, não foi a mesma coisa que abril, não foi o mesmo ataque de abril, aquele ataque que já era esperado, foi avisado, drones lentos, etc., mas foi um ataque direcionado a instalações militares israelenses. Isso aí é um ponto importante que a gente deve levar em consideração quando a gente for analisar as possíveis opções de Israel na resposta ao Irã. O Lorival, de alguma maneira, o professor coloca um ataque, uma opção da linha dura do regime iraniano para demonstrar força em um momento de fragilidade diante do avanço de Israel, mas, ao mesmo tempo, um ataque cuja consequência pode ser, no limite, colocar sob ameaça a República Islâmica, né? No Irã. Qual o cálculo ali que faz? Precisa mostrar força imediata, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma ameaça à própria permanência do regime iraniano. O Irã vem sofrendo várias humilhações ao longo deste ano, né? Com o bombardeio do consulado em Damasco, em abril, que levou à morte de importantes comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Depois eles responderam daquela forma, e aí os analistas se dividem sobre a natureza daquela resposta em abril, né? Foram 120 mísseis balísticos, 170 drones e 30 mísseis de cruzeiro. Mas como o comandante diz, eu concordo, foi telegrafado, né? O disparo primeiro dos drones, que levam 8 horas para chegar e tal, colocou a população israelense em estado de alerta para se proteger e tal, e preparou, obviamente, o sistema antiaéreo. Depois vieram os 30 mísseis de cruzeiro, que levam 2 horas também. E, finalmente, os balísticos, que foram 120 mísseis balísticos, o que não é algo desprezível, né? Mísseis balísticos são muito rápidos, levam de 12 a 15 minutos para percorrer a distância entre o Irã e Israel e são mais difíceis de interceptar. Mas o sistema Arrow, ou flecha, de Israel, foi desenhado exatamente para interceptar esses mísseis e funcionou muito bem. Dessa vez, de fato, o Mossad foi um dos alvos, né? O serviço secreto externo israelense foi um dos alvos, mas, dada uma certa imprecisão desses mísseis também, ou não sabemos sobre a intenção exata, mas caiu, por exemplo, sobre uma escola, né? Uma escola israelense. Nós estamos mostrando aí pela CNN, um repórter nosso, o Jared Diamond, foi até lá e mostrou a cratera enorme, né, causada por um míssil, ou seja, não foi só, foram fragmentos, né, então. Mas, de fato, ainda não é o Irã atacando com sua força total. O Irã tem 3.000 mísseis balísticos, disparou 180 hoje. O Irã não deseja uma guerra total, uma guerra direta, aliás, com Israel, porque os Estados Unidos se envolveriam e, como você colocou, seria provavelmente o fim da teocracia islâmica, né? Mas é isso que vários líderes políticos israelenses hoje estão propondo, né? E a informação de um repórter da CNN ouviu integrantes do gabinete israelense que disseram que o plano agora é atacar instalações nucleares e petrolíferas do Irã com o objetivo mesmo de derrubar o regime, né? E o Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro, foi militar também, ele propõe isso também, né? Então, acho que é muito provável que o Netanyahu aproveite essa oportunidade, porque é uma oportunidade para ele. Porque ele não tem condições políticas de negociar um cessar-fogo com o Hamas, que traria de volta os 100 reféns, porque no gabinete dele existem o ministro das Finanças, o ministro da Segurança Nacional e agora um ministro sem pasta que chegou, o Gideon Saar, que juntos reúnem 17 cadeiras no parlamento. E a maioria saltou de 64 para 68. Num parlamento de 120. Então, eles não querem essa negociação. Sendo assim, então, e como há muita frustração na sociedade israelense,
ele abriu esse novo front, né, investiu, o front já existia com o Hezbollah, mas investiu nele, escalou esse front. E o que aconteceu ali em relação ao Irã é que coincidiu com os preparativos para a Assembleia Geral da ONU, o novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que é um moderado, deseja negociar um acordo nuclear com o Ocidente, estava indo para a Assembleia Geral e a informação que a gente tem é que o Hezbollah teria consultado o governo do Irã pedindo ajuda, né, já que tinha começado a escalada israelense contra o Hezbollah e aparentemente houve um delay, uma demora na resposta, porque o presidente estava indo para a Assembleia Geral, não queria se envolver. E aí o que aconteceu? Mataram Hassan Nasrallah. Então agora o Irã precisa demonstrar o seu compromisso com seus aliados, né? Que ele não abandone os seus aliados, porque senão ele perderia essa adesão que ele tem dos seus proxies, né? Das suas forças armadas por procuração. Você tem o Hamas, tem o Jihad Islâmica na faixa de Gaza e na Cisjordânia, tem o Hezbollah no Líbano, tem as milícias na Síria e no Iraque e tem os Houthis no Iêmen. Deixa eu ver com o professor o que ele... bom, você colocou aqui, né? Tem um contexto todo favorável dentro de Israel para avançar sobre o Irã. O próprio exército, os porta-vozes todos do exército israelense, das forças de defesa de Israel, né, professor, já anunciaram que vão reagir, né, que haverá uma resposta. O senhor aposta em que momento dessa resposta e em que intensidade dessa resposta de Israel contra esses ataques de hoje? Caio, nós estamos vivendo um momento realmente de grande instabilidade. A gente não pode esquecer que não temos apenas a guerra entre Irã e Israel e Hezbollah, etc. Nós estamos com um conflito lá na Ucrânia contra a Rússia e Ucrânia. Ou seja, um momento bastante sensível no sistema internacional. E aí eu queria acrescentar aqui alguns elementos. O Lorival foi muito feliz em várias coisas que ele falou, mas eu queria acrescentar outros elementos. Por exemplo, ontem o primeiro-ministro da Rússia esteve com o presidente Pezeshkian lá em Teherã. Logicamente, né, levando em consideração que sexta-feira foi o ataque que matou o líder do Hezbollah, o Nasrallah, o primeiro-ministro russo não foi lá tratar de comércio como saiu na imprensa. Ele foi dar um recado do presidente Putin para o Pezeshkian sobre como deveria ser essa reação iraniana, discutir com Pezeshkian como deveria ser essa reação iraniana. Na minha avaliação, para a Rússia, interessa que essa tensão na região prossiga para, obviamente, distrair a atenção de todos. É só a gente ver as mídias internacionais hoje, ninguém está falando do conflito Rússia e Ucrânia, isso é bom para a Rússia. Então, o primeiro-ministro russo esteve ontem em Teherã e ele deve ter conversado com Pezeshkian sobre as opções de Teherã em termos de ataque do Irã contra Israel. O que eu acho é que, discordando um pouco aí dessas informações sobre o posicionamento de algumas autoridades israelenses, é que o Irã não é um país qualquer. Ou seja, o Irã tem capacidade de defesa, o Irã tem indústria de defesa, você mesmo comentou no início, né? Existe um arsenal muito forte. O Irã é um país de 80 milhões de habitantes, né? Não é fácil atacar o Irã em grande escala. Essa ideia que nós estamos vendo aí ao longo do dia, a partir do ataque do Irã, de que o Israel iria retalhar contra todo o programa nuclear iraniano, eu acho isso muito difícil de acontecer, porque são diferentes lugares no Irã onde existem as centrais e os laboratórios, centros de pesquisa, ou seja, o Irã não concentra no mesmo lugar o seu programa nuclear. O programa nuclear iraniano, propositalmente, é espalhado por diversas cidades. A geografia do Irã também dificulta muito qualquer ação militar. Então, sim, Israel vai retalhar, Israel vai atacar, na minha avaliação, bases militares do Irã, mas não creio que será nem um ataque em larga escala contra as instalações nucleares, porque são várias, nem também as instalações petrolíferas do Irã, porque, obviamente, isso causaria aí um impacto no mercado internacional. Já vimos hoje aí tremores aí no mercado internacional de petróleo. Então, hoje, nesse momento, né, nos bastidores,
Logicamente que Estados Unidos e Europa, principalmente, estão ali conversando com Israel para tentar moderar esse contra-ataque israelense que ocorrerá, mas, na minha avaliação, não será um contra-ataque amplo no sentido de devastar todo o programa nuclear iraniano e atacar todo o sistema petrolífero do país. E outra coisa importante, hoje eu não consigo ver uma oposição dentro do Irã, porque essa questão de atacar o Irã para substituir o regime, você tem que ter alguém para substituir. E hoje eu não estou conseguindo ver no Irã alguém com força para um ataque desse de Israel contra o Irã. Temos aí uma substituição do regime, uma queda do regime em função disso. Por isso que eu acredito que a resposta de Israel deve acontecer, sim, nos próximos dias, ela deve ser direcionada para bases militares do Irã, da mesma forma como o Irã atacou Israel, e deve ficar por aí mesmo o Israel focando na ofensiva no sul do Líbano para realmente desmobilizar o Hezbollah e continuar as ações dentro da faixa de Gaza para tentar ainda alguma coisa em relação aos reféns. O Lorival lembrou muito bem, ainda temos aí entre cerca de 60, 70, o número de reféns vivos, né? Infelizmente, temos informações aí de muitos reféns que já morreram. Então, acho que Israel vai concentrar os seus esforços no sul do Líbano, em relação ao Hezbollah, desmantelar efetivamente o Hezbollah, e na faixa de Gaza para tentar eliminar de vez a questão do Hamas, o poder militar do Hamas, e quem sabe aí poder recuperar os reféns que ainda estão de posse do Hamas. Mas é uma situação, sem dúvida, bastante complicada. Ô Lorival, agora de alguma maneira, se há uma certeza aqui entre os analistas, enfim, em todo mundo, dessa resposta de Israel, o Irã já avisou também que uma resposta de Israel será também respondida, né? Só que a primeira resposta do Irã demorou 5 meses, né? Claro que o Irã agora está respondendo a essa ação das últimas 2 semanas, mas se esperava uma resposta iraniana desde abril, né? E o Irã optou por não responder aqueles ataques lá de abril. Agora, Isfahan, né? Que foi a resposta de Israel aos ataques iranianos. Demorou mais tempo. Agora, uma eventual resposta iraniana também, há uma resposta de Israel, também deveria ser num curtíssimo prazo. Agora a gente já está num momento de embicar para uma guerra e um confronto mais rápido, num menor espaço de tempo e com outros países participando. É possível, eu acho que é uma possibilidade. Veja, o que aconteceu ali, teve o ataque dos mísseis e drones iranianos em abril. Israel respondeu com 2 mísseis numa base aérea em Isfahan, que é onde tem uma parte do programa nuclear iraniano, né? Então, foi um recado apenas, não causou mortes, grandes estragos assim, mas foi um recado de que Israel era capaz ali de atacar num ponto estratégico do Irã, né? E aí, de fato, depois disso veio essa morte do Haniyeh em Teherã, que foi muito humilhante, porque foi horas depois da posse do presidente, né? Aliás, Geraldo Alckmin era a única autoridade. Você sempre gosta de lembrar, é importante lembrar, né? É algo com que eu não me acostumei até hoje, que o Geraldo Alckmin estava na primeira fila, ao lado do comandante, do porta-voz Houthi, que estava com a adaga iemenita ali no cinturão. Realmente uma das cenas mais bizarras de toda a minha longa carreira. Mas aí o Irã realmente ele tem demonstrado contenção. Por quê? Porque os proxies dele, né, estão sob forte ataque. O Hamas foi, em grande medida, bastante degradado, né, na faixa de Gaza, e com a morte de mais de 40 mil pessoas, né? E agora o Hezbollah sob forte ataque também. Enfim, eu acho que é muito plausível essa tese, que inclusive o comandante trouxe, que eu também tenho dito, que venceu ali, e aí está na abertura do programa também, venceu ali a visão mais radical, né, do regime iraniano, que não é a visão do presidente Massoud Pezeshkian, que é relativamente moderado dentro do espectro ideológico iraniano aceitável hoje em dia.
Só que Netanyahu não é nada moderado, né? Assim, Netanyahu ele está numa luta pela própria sobrevivência política, né? Ele estava muito impopular, ele estava inclusive brigando com a Corte Suprema, que tem ali um processo contra ele que pode levá-lo à cadeia por corrupção e abuso de poder, e estava tentando tirar a autonomia da Corte Suprema. Agora ele teve de fazer um acordo para adiar esse tipo de esforço com o Gideon Saar, que entrou, que o fez prometer isso, e de fato não há ambiente para isso, e também a Corte Suprema está paralisada nesse momento, para todos os efeitos. Então, assim, eu não apostaria na moderação do Netanyahu hoje. Acho que realmente existem várias possibilidades, desde manter essa guerra indireta por procuração, é muito plausível que isso venha a acontecer, mas seja um erro de cálculo, seja uma mudança realmente de percepção do regime iraniano e uma nova avaliação do próprio Netanyahu, eu acredito que podem sim levar a uma guerra direta entre Irã e Israel. O comandante, o Thomas Friedman, ele escreveu hoje no New York Times, é um dos repórteres mais experientes nessa cobertura de Oriente Médio, do mundo. Ele escreveu um artigo que se chama "Estamos a um passo do momento mais perigoso da história do Oriente Médio". Eu queria saber se o senhor concorda. Olha, Caio, quando a gente fala de guerra, nós estamos mexendo com algo que acaba ficando imprevisível, nós sabemos até onde vai. Só nós vemos aí o conflito de Rússia com Ucrânia, que todos esperavam que a Rússia rapidamente ia resolver a questão na Ucrânia, já estamos com mais de 2 anos e meio de conflito. Então, quando começamos um conflito, não existe analista que consiga cravar exatamente o que vai acontecer. Na minha avaliação, como eu falei anteriormente, eu acho que não é fácil atacar, não consigo vislumbrar uma guerra total entre Israel e o Irã, porque o Irã, insisto nisso, o Irã não é um país qualquer, é um país com uma estrutura, inclusive a própria geografia do Irã, montanhosa, e um detalhe importante, os Estados Unidos não, na minha avaliação, não iriam se juntar a Israel num ataque em larga escala contra o Irã. Porque, mais uma vez, eu não vejo no momento... a gente tem sempre que pensar no dia seguinte, né? É fácil a gente falar assim, fazer um grande ataque, um ataque em larga escala a todas as instalações nucleares, instalações de petróleo, instalações militares. São muitas, primeiro que são muitas, né? Como eu falei, são 80 milhões de habitantes no Irã. São várias instalações do programa nuclear, são várias bases militares iranianas. Se nós não conseguimos identificar uma liderança dentro do Irã que possa vir a substituir o atual regime do Ali Khamenei, eu acho praticamente uma loucura os Estados Unidos entrarem junto com Israel para um ataque de larga escala contra o Irã. Sem os Estados Unidos entrarem junto com Israel, Israel não tem hoje condições militares de realizar um ataque em larga escala para dizimar, digamos assim, as forças armadas iranianas e, ao mesmo tempo, também o programa nuclear e também, como foi falado aí até por algumas fontes, a questão da produção de petróleo do Irã. Então, eu descarto essa possibilidade. Eu volto a insistir, acho que Israel vai sim retalhar, isso eu não tenho a menor dúvida. O Netanyahu, ele é um político extremamente experiente, é o primeiro-ministro de Israel com mais tempo no poder. Lorival lembrou muito bem, ele estava com uma situação muito ruim dentro do país. Nós não podemos esquecer também, Lorival, do 7 de outubro. No 7 de outubro, não foi explicado até hoje, né? Como que Israel, um país com uma inteligência tão sofisticada e que nós vimos aí até na questão dos pages, ou seja, falamos tanto do Mossad, temos na nossa cabeça que Israel aí é um modelo em termos de inteligência, e de repente, como é que aconteceu aquele 7 de outubro? Aquele 7 de outubro foi uma vergonha para Israel. E uma vergonha para Netanyahu. Se for feito algum, como aconteceu em 73 com a Golda Meir, né, 73, 74, né, o ataque de outubro de 73, o Netanyahu cai no dia seguinte.
né? E Professor. nós estamos vendo aí vários protestos de final de semana contra o regime do Netanyahu, ou seja, a situação do Netanyahu muito frágil. Eu acho que ele não se arriscaria de fazer um ataque assim em grande escala contra o Irã, arriscando até a própria sobrevivência do regime de Israel, porque também não sabemos o que poderia vir do outro lado.